eu quero continuar hoje um movimento que eu comecei aqui algumas semanas atrás. Alguns aqui devem lembrar que há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu preguei sobre Efésios 4, lembra disso? E encorajei a igreja a ler por uma semana o capítulo 4 de Efésios. E nós, então, estudar aquele capítulo, meditar sobre ele, deixar que Deus falasse ao nosso coração a partir daquele texto. Quem fez o desafio regular ganhou uma caneca de brinde, lembra disso? Quem ganhou a caneca de brinde? Quem ganhou? Quem não ganhou, perdeu. Mas tem a chance agora de comprar a sua caneca, né? Eu ganhei a minha, e eu quero incentivar você, hoje, num projeto que nós vamos iniciar nessa semana. Um projeto que vai ser bem mais intenso do que aquele projeto que foi ler um capítulo apenas por 4 dias, por 5 dias consecutivos. Agora, você vai ser desafiado a um projeto de 30 dias. E vai ser um livro inteiro da Bíblia. Então, eu quero te encorajar a ficar atento, que eu vou apresentar esse desafio ao final da pregação. Mas eu queria dizer que esse projeto parte daquela mesma iniciativa de algumas semanas atrás. É ajudar você a ler a Bíblia e a escrever sobre o que você leu. Quando você lê a Bíblia e não escreve, você tem uma maior chance de esquecer o que leu, rapidinho. Você leu, passou ali 15 minutos, você pode ter esquecido já. Agora, quando você escreve algo sobre o que você leu, a chance de você memorizar, guardar aquilo, aumenta muito. E nós queremos que você escreva 2 coisas, que são 2 perguntas, meus irmãos, que podem trazer uma nova perspectiva do texto bíblico. Quais são as perguntas? É o título dessa mensagem de hoje. O que Deus falou comigo e o que farei a respeito. Quando você lê a Bíblia com essas 2 perguntas vivas, né? O que Deus falou comigo a partir desse texto? E você pensa, bem, diante disso, qual a minha resposta? O que eu vou fazer a respeito? A tua leitura nunca mais será a mesma. A tua leitura terá um envolvimento maior. Ela vai te ajudar a crescer ainda mais na reflexão bíblica. E eu falo isso, meus irmãos, porque eu tenho uma convicção, que eu espero que também seja a sua convicção. A convicção é de que Deus fala conosco através da sua palavra. Você crê nisso? Sim ou não? Amém? Você crê nisso? Então, se crê nisso, tu precisa exercitar isso. Você precisa... Bom, eu quero então que Deus fale comigo pela sua palavra. E tem ainda uma pessoa a mais envolvida nesse processo, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo quer te ajudar a entender, a escutar a voz de Deus pela palavra. O Espírito Santo, ele é teu conselheiro, ele vai te ajudar a entender a palavra. Então você precisa da palavra e do Espírito Santo, para você ser alimentado espiritualmente. Deixa eu falar aqui para vocês que é possível alguém entre nós ser bem gordinho fisicamente, bem alimentado fisicamente, mas ser esquelético, fraquíssimo espiritualmente, porque não se alimenta. É possível que entre nós tenhamos muitos cristãos anêmicos, espiritualmente falando, porque não se alimentam da palavra. Imagina você que só se alimenta da palavra quando vem ao culto, domingo, ouve uma pregação, ouve um texto bíblico, e aí você se alimentou. Bom, você vai se alimentar só de domingo em domingo, de culto em culto, vai ficar anêmico, vai ficar fraco na fé, não vai ter saúde espiritual, não vai ter musculatura espiritual, não vai ter resistência espiritual, vai ter uma baixa imunidade espiritual. Qualquer problema vai te derrubar, vai te fazer ficar mais suscetível às tentações do diabo, porque você vai estar mais fraco
espiritualmente falando. Por isso, meu irmão, o desafio que eu tenho para você hoje é que você se alimente espiritualmente melhor. E para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Antes de eu ler o texto, eu quero dizer para vocês uma coisa. Essa caneca que nós fizemos, eu tenho uma na minha casa, e ela tem um símbolo para mim, um significado para mim. Eu ministrei aqui, quando eu preguei sobre Efésios 4, que nós podemos ser como canecas de porcelana, ou como canecas de alumínio. Canecas de porcelana, pastor Pedro, representam aquelas pessoas que são bonitas por fora, são belas, são mais caras, mais chiques, mas que qualquer pancadinha quebrou. Qualquer pancadinha, a caneca perdeu a utilidade. Quebrou. Agora, canecas de alumínio são mais resistentes. Elas aguentam a pancada, elas aguentam o calor, elas aguentam o frio, aguentam a queda e permanecem cumprindo o seu propósito. Ei, olha para mim aqui, não se comporte como uma caneca de porcelana. Bonita por fora, mas qualquer dificuldade, qualquer batidinha, quebrou, não serve mais. Não. Desenvolva em Jesus uma força, uma resistência, e seja como uma caneca de alumínio. Essa caneca na minha casa me lembra que eu preciso ter um comportamento de caneca de alumínio. Então ela tem um símbolo para mim. E eu queria que você guardasse essa ilustração. Eu estava ouvindo ontem a Fátima contar sobre isso, né? A Fátima já estava aplicando na vida dela ontem, lá no testemunho que ela deu para nós, falando que ela está aprendendo a ser como uma caneca de alumínio, resistente, que resiste aos dias maus e às dificuldades. Dito isso, vamos ler o Salmo primeiro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? O salmista apresenta um padrão, pastor Marcos, o padrão do salmista. Feliz é aquele que encontrou satisfação nas Escrituras. Sabe qual é a grande lição? Sabe o que Deus falou comigo quando eu estava lendo esse texto? O seguinte: filho, leia a Bíblia até você encontrar satisfação. Sabe qual é o padrão? É esse. Você começa lendo, pode ser sem alegria, sem entusiasmo, mas se você crê que é palavra de Deus, leia até que você encontre satisfação nela. Amém? Esse é o ideal. Não é ler só para cumprir uma obrigação, não é ler quando está sofrendo, não é ler no dia do culto, é ler até encontrar satisfação. Eu me lembro uma vez que o pastor Eduardo contou uma experiência que ele teve. Ele contou que ele estava viajando e viu um rabino lendo a Bíblia, e ele lia e ficava rindo do texto, rindo. E o pastor Eduardo contou que ele ficou impressionado, e ele começou a perceber que aquele homem estava rindo, não era de zombar da Bíblia, não era de fazer piada, ele estava rindo de alegria
Porque ele tinha encontrado satisfação naquilo que lia. Enquanto você não encontrar satisfação na Bíblia, continue lendo. Continue lendo até que você encontre. Não vai ser um dia só não vai ser uma semana, é um exercício. Meu irmão, é igual fazer atividade física. Tu começa com dor, sem muita vontade, mas um dia tu encontra satisfação, e tu quer fazer mais. Leia a Bíblia até que você encontre satisfação, porque quando você encontrar, você não vai mais parar, amém? Quem encontra satisfação na Bíblia, não para de ler. Quem encontra não para, vai ler todo dia, vai ler nos dias bons, nos dias maus, nos dias corridos, nos dias lentos, vai ler sempre, porque encontrou satisfação. Ei, você quer encontrar satisfação na Bíblia? Quem quer? Diga, eu vou ler a Bíblia até que eu tenha satisfação, até que eu leia um texto e comece a rir dele, comece a me alegrar, dizer, uau, apareceu aqui, olha só, vem aqui, eu vou te mostrar o que eu li hoje, eu tenho que dividir isso com alguém, porque é muito forte, até que você encontre satisfação. E diz o texto, o salmista diz, que quem lê a Bíblia, não vai seguir mais o conselho dos maus, mas vai seguir o conselho de Deus, porque a premissa é, a Bíblia revela a palavra de Deus. Então você vai deixar de ser guiado pela opinião, talvez, da cultura do momento, da televisão, da mídia, você vai parar de seguir o conselho, as tendências de muitas pessoas, de algumas ideologias, de alguns influenciadores. Você vai começar a ser guiado pelo conselho de Deus, mesmo que por vezes não seja o mais popular, não seja o mais simpático, mas é a direção de Deus para nós. Então o ensino bíblico, ele me ajuda a me desviar do conselho dos maus, e me aproxima do propósito de Deus. Isso, meus irmãos, por si só, já valeria ler a Bíblia todo dia, porque ela me traz conselho de Deus, padrão de Deus. E meus irmãos, o salmista diz que o homem que encontrou satisfação na Bíblia, ele não vai ficar participando das rodas que ficam zombando de Deus, zombando da fé, que ficam promovendo a cultura anticristã, o ensino que não é bíblico. Não, ele vai saber discernir o que é bom e o que não é, o que convém, o que não convém. Lembre-se que você está cercado de pessoas incrédulas, zombadoras. Cuidado, cuidado, não seja influenciado por elas, por suas teses, pensamentos, tendências, comportamentos, exemplos, ideologias. Não deixe ser influenciado por esse tipo de gente, mas procure o conselho de Deus. O conselho de Deus é o que eu quero. O diabo trabalha, meus irmãos, sabe para qual propósito? O diabo trabalha para nos afastar do conselho de Deus. Ele vai usar pessoas, vai usar as mídias, vai usar o que for necessário para tentar te ocupar, te distrair. E sabe qual é uma das maiores tentações do nosso tempo? Eu não tenho dúvida que uma das maiores tentações da atualidade se chama entretenimento. Nossos avós, bisavós, tataravós, sofriam com outras tentações. Hoje, você tem na sua casa um aparelhinho chamado celular, você tem um computador, você tem uma tela como essa, que te proporciona entretenimento ao extremo. Se você não se cuidar, vai gastar horas e horas assistindo TikTok, Instagram,
séries de Netflix, Disney, o que mais que tem? Prime Video, Star, não sei mais o que. Enfim, tem uma infinidade, Rodrigo, de aplicativos de entretenimento. Uma infinidade. Eu imagino que muitos de vocês já gastam dinheiro com muitos aplicativos. Assinatura lá de Netflix, de Prime, Disney, e tantos outros. E aquilo vai te consumir, aquilo vai te roubando, sabe o quê? Tempo. E aí você não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue dar atenção para a tua família, não consegue conversar com teu cônjuge, com teu filho, que você está sempre ali, ó, o dedinho. E meus irmãos, ei, olha para mim aqui, cuidado, isso pode ser tentação do diabo para te afastar de coisas boas. Tem muita viúva de marido vivo. Tem muito viúvo de mulher viva. Porque estão ocupados, estão muito entretidos com tantas coisas. Ei, cuidado com aquelas pessoas. Agora eu falo para alguém que está aqui, tá? Eu creio que falo para alguns que estão aqui, que acordam de manhã. Primeira coisa que faz, pegar o celular. E não é para ler a Bíblia, mas é para ver o que está lá no Instagram, o que está lá no TikTok, no sei lá onde. E acorda de manhã. Faz um propósito. Só pega o celular depois que você pega a Bíblia. Uau! Quem sabe? Só pega o celular depois que você pegar a Bíblia. Pastor, não deu tempo de pegar a Bíblia. Então, não pega o celular também. Simples. Perdeu, castigo. Porque o entretenimento, ele pode ser bom? Sim. Ele pode ser uma forma de unir a família para ver um filme, para ver alguma coisa, claro. Agora, ele pode virar uma tentação. Ele pode virar um vício. Ele pode virar um ladrão do teu tempo e da tua vida. Cuidado. Preste atenção nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Se a tua esposa, se o teu filho, se o teu pai, se a tua mãe, se o teu marido tem se queixado que você passa muito tempo no celular, olha, eu acredito que ele está certo. Se alguém está se queixando, olha, fique atento. Porque pode ser uma tentação para você, pode ser um ladrão do teu tempo, da tua atenção, da tua comunhão com Deus. Não troque alguns videozinhos engraçados por um tempo de comunhão com Deus, amém? Ei, jovem, adolescente, lembre-se disso. Não seja um crente Instagram, um crente TikTok, não! Não troque, não gaste tempo demais com isso. Seja senhor da tua agenda, coloque limites, para que você não possa dizer que não tem tempo para orar, para dar atenção em casa, para meditar na palavra de Deus, para orar, para buscar Deus, amém? Eu me lembro também que o salmista diz no texto, e eu acho isso tão precioso, que aquele que encontrou satisfação na lei do Senhor, que medita na palavra de Deus, ele vai ter uma recompensa. Rodrigo, há uma recompensa para quem lê a palavra. Por isso que o salmista escreveu, a tua palavra escondi. Tem até uma canção que virou assim, né? Como é que é essa canção, Rodrigo? Canta para nós um pedacinho dela. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua
escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Amém. A leitura da Bíblia traz uma recompensa. Ela vai te afastar dos maus. Já falei sobre isso antes. Ela também vai nutrir a tua espiritualidade. Diz o texto que você será como uma árvore plantada junto às águas. Você vai ter nutrientes, vai ter água, água da vida, água boa, nutrindo você. Água viva, ela nutre. Além disso, ela vai gerar frutos. Diz o salmista que ela vai produzir fruto na estação própria. Coisa boa saber que a leitura da Bíblia na minha vida está gerando algo, está gerando fruto. Eu vou frutificar a partir desse alimento, dessa vida saudável espiritualmente. Através da leitura da Bíblia, ela vai gerar frutos. Frutos que você vai viver, vai expressar para quem está perto de você. Ela vai gerar frutos para você. Diz o texto também, uma outra recompensa. Diz a palavra que ele será como árvore plantado junto às águas, que na estação certa produz fruto, e tudo que colocar a mão para fazer irá prosperar. Ou seja, há uma promessa de que aquele que encontra satisfação na Bíblia, aquele que se alimenta da Bíblia, ele será próspero. Ele vai viver acima da média. Vai ser próspero. E ser próspero, meu irmão, não é apenas uma questão monetária, é uma questão de qualidade de vida, uma questão de realização, de satisfação, de contentamento, de alegria, de paz, de frutificar, de sentir-se útil, relevante, alegre, contente. É muito mais do que o saldo bancário que você tem. Ser próspero é aquilo que eu faço bem feito. Aquilo que eu faço é reconhecido, frutifica. Aquilo que eu faço permanece. Eu vou deixar um legado, eu vou deixar exemplo, eu vou contribuir para que coisas aconteçam. Isso é ser próspero. E o salmista diz que aquele que medita na palavra de Deus será próspero. Eu quero ser próspero, e você quer? Sou eu que quero ser próspero aqui? Sou eu? Eu quero ser próspero, e eu quero andar com pessoas prósperas também, que encontraram a prosperidade bíblica. Uma casa em paz, uma família saudável, uma carreira onde eu consigo me sentir útil naquilo que eu faço bem feito. Meus irmãos, e o texto também diz que aquele que encontre a satisfação na palavra, ele terá raízes junto às águas. E sabe o que isso me reporta também, Paula? Me reporta uma expressão que alguns conhecem, é ser alguém enraizado. Sabe o que é ser enraizado? Ter raízes fundas, profundas. Enraizado. Eu quero ser alguém enraizado na palavra, enraizado em Deus, enraizado. Que resiste aos dias maus. Meu irmão, eu quero te fazer um pedido em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Um pedido sério. Queria que você me ouvisse e levasse a sério essa palavra. Tenha a Bíblia como sua companheira íntima. Tenha a Bíblia como sua companheira. Você pode levar a Bíblia no teu celular hoje em dia. Pode levar ela impressa, pode, mas leve ela com você, não para ser um enfeite,
mas para ser sua companheira. Eu e a Bíblia estamos perto um do outro. Eu quero que a Bíblia seja minha companheira. Eu quero conhecer ela. Eu quero ler ela. Eu quero pedir que o Espírito Santo me ajude a entender. Eu quero responder essas perguntas, o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito. Eu quero me desafiar com a Bíblia. Eu quero colocar em prática aquilo que eu li. Eu quero viver aquilo que eu li. Eu quero dividir com alguém o que eu li. Eu quero fazer dela minha companheira. Aquilo que eu não entender, eu vou buscar ajuda para compreender, mas eu quero sim fazer dela minha companheira. O apóstolo Paulo nos diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, eu queria que você fosse rico disso. Ele fala o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente na tua vida a palavra de Jesus. É o pedido do apóstolo Paulo. Habite em você. Não é no outro, não é no pastor, não é na estante, não é na minha esposa. Habite em você a palavra de Cristo. Quantas vezes você costuma ler a Bíblia por semana? Quantas vezes você para estudar a Bíblia seriamente? Quanto tempo você abre na sua agenda para fazer isso? Se você quer que ela habite ricamente em você, não vai ser só vendo videozinho no TikTok ou no Instagram. Não, vai ser parando para ler a palavra. Josué capítulo 1, verso 7 e 8, diz o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar dela. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ei, não se desvie dela. Não se desvie. Não fique ouvindo outras vozes que te afastem da palavra, te afastem do propósito de Deus. Não tente adequar a Bíblia à tua vida, mas que a tua vida se adeque àquilo que ela ensina. Se você quiser, se o Deus da Bíblia concorda com você sempre, algo está errado, porque a Bíblia é um livro que nos confronta, que nos faz ser diferentes. Meus irmãos, sabe qual é o maior desafio de um cristão, Jack? É ter uma constância na leitura da Bíblia e na oração. Esse é o maior desafio. O maior desafio. Talvez você seja muito bom em algumas coisas. Tu pode talvez ser muito bom em música, ser muito bom em dar aula, ser muito bom em pregar, ser muito bom em fazer comida, enfim. Mas o grande desafio da fé é você ser muito bom na leitura bíblica e na oração. Ser constante. Eu tenho ouvido de muitas pessoas ao longo da vida cristã que falaram: pastor, eu tenho dificuldade em ser constante na leitura bíblica. Eu me sinto um derrotado nisso. Eu começo, faço isso por uma semana, depois paro, faço isso por 2, 3 dias, depois fico vários sem fazer, e é um vai e vem, e eu começo e não termino. Eu faço um propósito com Deus num dia, passou ali 3 dias, eu já esqueci o propósito, já larguei de mão, e eu não consigo ler a Bíblia de forma constante. Eu não consigo reter o que eu li, eu leio, esqueço, não aprendo nada. Ei,
isso precisa mudar. Amém? Isso precisa mudar na tua vida. E para te ajudar, não para fazer por você, mas para te ajudar, nós estamos lançando um projeto hoje, chamado Leitura Bíblica em Grupo. Por que isso? Há muitas pessoas no mundo que fazem isso, que formam grupos no WhatsApp, enfim, e ali eles se comprometem com o grupo, de ler a Bíblia diariamente e de prestar contas naquele grupo. E o compromisso com o grupo faz com que a pessoa leve a sério aquilo. E além disso, o grupo vai um encorajando o outro, e você lê o mesmo texto bíblico que o outro leu, cada um tem um olhar e partilha ali no grupo, e com isso vocês vão se edificando mutuamente. Então, nós vamos fazer isso agora aqui no Passo da Areia. Isso já é feito em muitos lugares, em muitas igrejas. Coloca para nós o QR Code também. Olha só, como é que vai funcionar esse projeto? Ele começa dia 1º de setembro, daqui a 3 dias. Começa dia 1º de setembro. E aí nós vamos criar muitos grupos na igreja, porém grupos bem pequenos, de 5 a 7 pessoas no máximo. Onde vai ter um líder nesse grupo, e vai haver um compromisso dos membros do grupo, de lerem o mesmo livro da Bíblia, um capítulo por dia, e escreverem, seja num manuscrito, ou direto no celular, escreverem 2 questões. Primeiro, o que Deus falou comigo nessa leitura de hoje? E segundo, o que eu vou fazer a respeito disso? Qual é a minha resposta? O que farei diante daquilo que eu li? Nós vamos começar lendo Mateus. Vamos ler o mês inteiro de Mateus, em setembro. Vai ser o nosso primeiro desafio. E eu espero que seja um desafio que ajude você a criar o hábito de fazer isso. Eu quero convidar a Lindsay para vir aqui. A Lindsay é uma entre algumas mulheres da igreja, e alguns homens da igreja, que tem já a prática de fazer a leitura bíblica em grupo. E ela compartilhou comigo que isso gerou nela um nível de comprometimento com a leitura muito grande, e que ajudou ela a crescer nessa prática. Então eu queria ouvir a Lindsay sobre essa experiência, Lindsay. Fala para nós. Boa noite. Então, já algumas vezes na minha vida cristã, na caminhada, eu participei de alguns grupos, e sempre é algo importante para a gente se sentir engajado, comprometido, ter alguém para prestar contas, né? E por último, acho que faz um pouco mais de um mês que eu tenho caminhado com mais 4 meninas no estudo bíblico. Esse grupo surgiu quando a gente finalizou a leitura do livro do Designer Interior com a Tati, né? E a gente já tinha testemunhos de algumas companheiras de grupo que elas tinham um grupo já há bastante tempo, que é o grupo da Helena, né? Então a gente falou, vamos montar um grupo também, vamos estudar a Bíblia junto. E eu perguntei para elas, assim, eu separei, na verdade, 3 palavras minhas, né? Sobre a experiência, que foi o que o pastor Cabral me perguntou, né? Como que tem sido a experiência? Eu acho que a experiência, ela gerou em mim compromisso, responsabilidade e o hábito. E eu perguntei também para as meninas do grupo ontem, eu disse, gurias, como é que tem sido a experiência para vocês, né? E elas disseram eu separei algumas coisas que elas disseram, que amplia o estudo, aumenta o entendimento do texto, proporciona diferentes perspectivas do texto. Uma delas disse que quando lê o compartilhar do outro, ela volta e relê com mais atenção, porque com certeza a pessoa entendeu algo que ela não tinha percebido naquele texto, né? E isso enriquece a experiência também. E o compromisso de compartilhar me faz refletir no texto com mais atenção e dedicação. Todas disseram que o grupo agregou na sua vida cristã mais comunhão, mais intimidade com as irmãs, comprometimento, desejo de aprender mais e profundidade na palavra. Obrigado, Lindsay. Meus irmãos, a Lindsay começou isso há pouco mais de um mês, a gente está empolgada. Nós temos aqui na igreja pessoas que fazem isso já há alguns anos. E disseram, olha, essa ferramenta me ajudou a ser constante.
a não fazer isso de vez em quando, a ser constante. E o que nós queremos é que você desenvolva essa constância, que é o maior desafio da vida cristã, ser constante na leitura da Bíblia. Então, como é que vai funcionar essa campanha? Você vai se inscrever, só vai participar quem quiser, quem se inscrever. Então aqui tem um QR Code, você pode aqui apontar o teu celular para cá, e você vai entrar num formulário, e você vai colocar aí o teu nome e o teu telefone. Também vai ter lá no fundo um impresso também, você pode procurar a Grazi no final, e ela pode te ajudar também a se inscrever nesse projeto. E aí eu aqui e os demais pastores vamos distribuir você em algum grupo, você vai cair num grupo aí com algum líder, e vamos começar então, a partir do dia 1º, a leitura junto de Mateus, cada dia um capítulo, porções pequenas, mas lendo, crescendo, meditando, escrevendo o que Deus falou comigo, e o que eu vou fazer a respeito, amém? A pergunta é, o que você vai fazer a respeito disso que você ouviu hoje? Qual é a sua resposta a essa mensagem? Há um homem chamado Charles Blondin. Charles Blondin foi o primeiro ser humano que teve a coragem, vou usar coragem, de atravessar as cataratas do Niágara, caminhando sob uma corda, um fio. Sabe qual é a distância de uma ponta a outra? 370 metros. É como ir caminhando num fio daqui até lá a esquina, né? É longe. Imagina, caminhar sobre as cataratas. Só ele e uma varinha. Se cair, deu ruim, né? E ele fez isso pela primeira vez. E ele foi crescendo nisso. E ele fez uma, fez duas, fez três, fez várias. Começou a ganhar dinheiro com isso. Cobrava ingresso para fazer essas travessias sobre prédios, sobre vários lugares. E um dia, ele foi fazer uma travessia num prédio lá, grande também, e aí ele foi fazer, em vez de fazer com uma vara, ele fez com um carrinho de mão. E aí ele perguntou para algumas pessoas, vocês acreditam que eu consigo atravessar essa corda com esse carrinho? Adivinha qual foi a resposta do povo? Sim, creio. Tu crê? Creio. Então vem comigo. Ninguém quis ir com ele. Eles acreditavam, pero não mútil. Ei, olha para mim aqui. Eu ficaria muito frustrado se vocês não acreditassem e não se comprometessem em fazer da leitura da Bíblia um projeto de vida para você. Porque enquanto você não levar isso a sério, meus irmãos, muitas outras coisas na tua vida não vão se ajustar. Enquanto você não colocar o encontro com Jesus como algo prioritário, como algo constante, muita coisa que você deseja não vai acontecer, porque você não vai estar se nutrindo como você deveria. Vai faltar energia para fazer, vai faltar saúde espiritual para fazer, e aí você vai ser como aquele que apenas vê os outros fazer. Eu termino convidando você para ler Tito, capítulo 1, verso 16. Tito 1, 16. Esse texto não está aqui no slide. Diz assim: eles afirmam que conhecem Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra.
Meus irmãos, esse texto aqui descreve um tipo de cristão que eu espero que não tenha entre nós, que é aquele que diz ser, mas não é. É aquele que afirma que conhece Deus, mas por seus atos o negam. Por seus atos não confirma aquilo que declara. E segundo aqui o texto diz, tais pessoas que negam, que são incoerentes, acabam sendo detestáveis, desobedientes, desqualificados para toda e qualquer obra. Que entre nós não haja ninguém assim, amém? Que você não se encaixe nesse texto. Que você seja alguém que conhece Deus e que por seus atos demonstra que realmente o conhece. E eu quero reforçar aqui nessa noite uma palavra para a tua vida, que o grande desafio do cristão é ser constante na busca diária por Jesus. Amém?